Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui para mais uma história. No sábado passado, nós aprendemos sobre o poder da oração, quando vocês ouviram a história de Pedro na prisão. Então, nós aprendemos sobre o poder da oração e sobre a importância de orarmos uns pelos outros. E o versículo tema da nossa lição, é orai sem cessar. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:17. Esse será o versículo tema de todo o nosso aprendizado sobre oração. Nós vamos estar vários sábados falando sobre os vários tipos de oração. A oração de agradecimento, a oração de súplica, a oração de contrição. Então, cada lição nós vamos estar estudando um tipo de oração. Então, no sábado passado, nós vimos sobre o poder da oração, a importância de estarmos orando uns pelos outros. E hoje nós vamos ler a história de Daniel. Daniel na cova dos leões. Talvez vocês já tenham ouvido essa história, já tenham lido. Vocês sabem por que Daniel foi lançado na cova dos leões? O que aconteceu com ele? Qual foi o motivo dele ter ido parar lá? Será que ele conseguiu se salvar da boca dos leões? Então é isso que a gente vai estudar um pouco sobre hoje na Palavra de Deus. A história de Daniel na cova dos leões está aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Daniel, no capítulo 6, tá? Então, em casa, se vocês quiserem pegar a Bíblia de vocês para acompanhar, ou quiserem depois estar lendo, está em Daniel, no capítulo 6, está sobre esse fato que aconteceu com Daniel, dele ser lançado na cova dos leões. Daniel, ele era um jovem muito temente a Deus. E no tempo de Daniel, tinha um rei, o rei chamado Dário. Esse rei, ele era um rei bom. Ele gostava de Daniel, porque Daniel, ele era diferente de todos. O rei Dário, ele precisava de ajuda, já que o reino que ele tomava conta estava crescendo muito. E ele precisava de pessoas que o ajudassem a governar, a cuidar do reino e para que ele não sofresse dano nenhum. Então, o que o rei resolveu? Por conta disso, o rei resolveu nomear 120 pessoas para governar todo o reino, para assim estar ajudando ele nessa missão. Toda essa gente, essas 120 pessoas, elas deveriam sempre prestar contas ao rei de tudo o que acontecia, para que o rei soubesse o que estava se passando no seu reino. E o rei Dário queria que o serviço ele fosse assim, feito direitinho, sem nenhuma falha. Então, ele escolheu mais 3 pessoas para serem supervisores, para observar bem de pertinho, ficar de olho nessas outras 120 pessoas. E é aí que entra Daniel. O rei Dário, como ele gostava muito de Daniel, e ele confiava em Daniel, por Daniel ser um jovem diferente, o rei Dário colocou Daniel como um dos supervisores. E a Bíblia diz que Daniel ele era tão bom que ele se destacou de todos os outros supervisores, porque ele fazia o seu serviço bem feito. Daniel, ele era tão bom que ele começou a despertar inveja nos outros.
os outros supervisores, aquelas outras 120 pessoas que estavam trabalhando para o rei, para ajudar a governar o reino, começaram a ficar com inveja de Daniel. Daniel, ele não estava fazendo nada demais, ele estava apenas fazendo o seu trabalho. Só que ele fazia esse trabalho com perfeição, com excelência. Ele era caprichoso, ele era responsável, ele fazia tudo direitinho, conforme as ordens do rei. Mas aqueles que eram para ser seus amigos, que eram seus companheiros de trabalho, começaram a ter raiva de Daniel. Começaram a ter ódio, porque eles não eram como Daniel, eles não faziam o seu serviço direito. E isso começou a incomodar essas outras pessoas. Então, essas pessoas começaram a bolar um plano para eliminar Daniel. E aí, eles começaram a observar tudo que Daniel fazia, começaram a procurar defeitos em Daniel, mas eles não achavam nada que pudesse fazer com que eles pudessem tirar Daniel do caminho. E aqui na palavra de Deus, em Daniel capítulo 6, diz assim, no versículo 4. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel, ele vivia num lugar onde todos eram bem diferentes dele. Daniel, ele adorava a Deus e sempre orava 3 vezes ao dia, para ser exato. E aí as pessoas que tinham inveja de Daniel sabiam disso e tiveram uma ideia. E logo colocaram essa ideia em execução. Esses homens que começaram a bolar esse plano para que conseguissem eliminar Daniel do meio deles, eles resolveram fazer o quê? Criar um decreto onde ninguém poderia adorar a outro Deus, orar a outro Deus, a não ser ao rei. Então, eles se reuniram, bolaram tudo e foram até o rei falar com o rei. E disseram assim: todos os presidentes, lá no versículo 6 de Daniel 6 diz assim: então, esses presidentes e sátrapas são aquelas 120 pessoas, foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. A cova dos leões era assim, um buraco bem fundo, que quem fosse lançado, jogado lá na cova, não conseguiria sair. Então, uma cova bem funda, e lá dentro dessa cova tinha vários leões. E aí, o rei achou que aquilo fosse mal, né? Fosse casar mal a alguém. O rei pegou, sancionou o interdito, assinou, né, com a escritura,
para que não fosse mudada. Porque quando o rei assinava um decreto, né? Não podia ser mudado mais, era a palavra do rei. E aí foi feito esse decreto. Por 30 dias, ninguém podia fazer nenhuma petição a qualquer deus, a qualquer homem, se não fosse ao rei Dário. E como fica Daniel? Daniel, ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia. E agora? Ele era um dos supervisores do rei e foi feito um decreto que que ninguém poderia orar, que ninguém poderia fazer petições a nenhum Deus, a não ser ao rei. Sabe como ficou Daniel? Daniel continuou orando. E fazendo tudo como ele sempre fazia. Orava 3 vezes ao dia, fazia o seu trabalho. E aí, os supervisores e aquelas 120 pessoas ficavam de olho em Daniel. Tudo que Daniel estava fazendo. Quando eles pegaram Daniel orando, eles foram até o rei e falaram assim para o rei: Rei, não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti fosse lançado na cova dos leões? E o rei respondeu: sim, eu assinei, tá valendo. O rei não podia voltar atrás. Aí eles falaram assim: pois é, mas esse Daniel, tipo assim, né? Esse Daniel que é o queridinho do rei, então esse Daniel, ele não faz caso de ti, ele não te obedece, ele não tá nem aí para sua lei. Esse Daniel, ó rei, não tá nem aí pelo que assinaste. Ele está 3 vezes por dia fazendo a sua oração. Nossa, quando o rei Dário ouviu isso, o rei Dário ficou muito penalizado, porque ele não queria causar mal nenhum a Daniel, porque ele sabia o quanto Daniel era um homem bom. E o rei Dário tentou de todos os jeitos livrar Daniel, mas não tinha como. Aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, o que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum decreto que o rei sancionar pode mudar. Então, não tinha o que o rei fazer, o decreto tinha que ser cumprido. Então o rei mandou chamar a Daniel e disse assim para Daniel: Daniel, tu serás lançado na cova dos leões por desobedecer ao decreto. Mas o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foram essas palavras do rei Dário para Daniel. Que Daniel confiasse em Deus e que o Deus que ele serve o livrasse. Até o rei Dário teve essa esperança no Senhor, porque não era esse o desejo do coração do rei Dário, que Daniel fosse parar naquela cova. Isso foi uma armação dos invejosos, dos que invejaram Daniel por apenas Daniel ser um homem bom e um homem que fazia o seu serviço direito. Então, levaram Daniel para ser lançado na cova dos leões. Os leões bravos deixaram os leões famintos. E aí, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, foi colocado ainda uma pedra e posta sobre a cova, que não era para ter jeito de sair mesmo.
e selou isso o rei com o seu próprio anel. Então o rei foi para o palácio e o rei andava de um lado para o outro e não achava uma maneira de livrar Daniel. E aquela noite o rei nem conseguiu dormir, de tão preocupado com Daniel. Mas Daniel e Deus era tão próximo por conta da oração que ele fazia todos os dias. Por isso, a oração de Deus a Deus deve ser feita todos os dias, porque isso nos aproxima de Deus, nos dá uma intimidade com Deus, nos tornamos amigos de Deus. Será que que Daniel tinha medo desses leões? Ah, com certeza. Né? Um leão faminto, você ser lançado ali com um monte de leões, eu teria medo. Mas a fé de Daniel, ela foi maior que o medo que ele tinha. A confiança que ele tinha em Deus foi maior que o seu medo. E aí, quando amanheceu, o rei Dário foi até lá, na cova dos leões, para ver o que tinha acontecido. Ele foi com muita pressa, porque ele queria saber como Daniel estava, se o Deus de Daniel tinha o livrado. E chegando lá ele à cova dos leões, ele chamou por Daniel com uma voz triste. Daniel. Aí disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tem podido livrar-se dos leões? Então Daniel, lá de dentro da cova, respondeu, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou um anjo para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi erro algum. Então o rei alegrou-se muito com aquilo. Por causa da oração que Daniel fazia todos os dias para Deus, pela sua confiança no Senhor, pela sua intimidade, por ele ser tão próximo de Deus e obediente à vontade do Senhor, Deus o livrou daqueles leões. Ele enviou um anjo para que fechasse a boca dos leões e nenhum mal fosse causado a Daniel. Quando você decide orar todos os dias, você pode ter a certeza que Deus irá ficar cada vez mais próximo de você. E não se preocupe se tentarem fazer o mal a você ou a sua família, porque aqueles que são amigos de Deus, Deus guarda, Deus cuida, Deus protege. E sabe o que aconteceu com aqueles homens que bolaram o plano para eliminar Daniel? Então, depois que Daniel foi tirado lá da cova dos leões, o rei Dário, ele pegou e determinou que aqueles homens fossem lançados na cova dos leões. E determinou, fez um decreto em que todo o domínio do reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Em Daniel 6:27 diz assim, ele livre e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário
e no reinado de Ciro o Persa. E esses homens que fizeram mal para Daniel foram lançados, o rei determinou que foram lançados na cova dos leões. E assim que eles caíram, os leões destruíram eles. Muito triste, mas foi o que foi causado pela inveja, pelo sentimento mal que eles tiveram. E hoje, então, o que você aprende com isso? Que nós devemos ser como Daniel. Nós devemos orar todos os dias. Orar para que Deus cuide de nós, para que, assim, estando próximo de Deus, essa intimidade com o Senhor, Ele se torna nosso amigo. Ele cuida da gente em qualquer situação e não precisa a gente ter medo. Daniel, ele devia obediência ao rei. O rei era a autoridade dele. Mas acima do rei estava Deus. Daniel não poderia desobedecer ao rei, a Deus, para obedecer ao rei. Porque em primeiro lugar tem que estar sempre quem? Deus. Daniel não fez nenhum mal ao rei. Ele cumpriu o seu serviço direitinho. Mas eles não acharam, né, nenhum defeito ali para levar para o rei. Então, o que eles usaram? A fé de Daniel, né? Eles procuraram lá na fé de Daniel, no que Daniel servia ao Senhor. E vocês lembram sobre o plano maravilhoso de Deus para as nossas vidas, que a gente falou? Sobre o plano da oração? Vamos lembrar que a gente pode contar através das cores, né? Você pode usar seu lápis de cor, você pode usar papelzinho colorido, para você contar esse plano para os seus amiguinhos. A semana passada foi contado com corações coloridos. Essa semana eu vou usar as tintas, ó. E as cores são preta, branco, vermelho, amarelo e verde. O preto lembra o quê? O preto lembra o nosso coração todo sujo do pecado. O pecado é sujo, é escuro. O pecado nos afasta de Deus. E o que é o pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus. Mentir, desobedecer aos pais, desobedecer à professora, brigar com o amiguinho, a inveja. Então, tudo que desagrada a Deus é o pecado. E o pecado, ele nos afasta de Deus. Mas nós podemos ter o nosso coração limpo do pecado. Todos pecaram. A palavra de Deus diz lá em Romano que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Como que a gente faz para limpar esse coração nosso do pecado? O nosso coração, ele só pode se tornar assim, ó, branco, limpo, através do sangue de Cristo, que foi derramado um dia na cruz. Deus enviou o seu Filho para que morresse na cruz, para que o nosso coração fosse limpo de todo pecado. Jesus pagou numa cruz o preço da nossa dívida, para que pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. E daí, quando nós aceitamos, reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único Salvador, como aquele que deu a sua vida por nós, que Ele ressuscitou, e Ele não está morto, mas Ele está vivo. Quando nós cremos nisso, e nós reconhecemos os nossos pecados e pedimos perdão de todo o nosso coração se torna limpo, branco como a neve, através do sangue de Cristo. Se não fosse pelo sangue de Cristo, nós não teríamos nosso coração assim. Seria impossível. Nós só podemos ter o nosso coração livre de todo pecado através do sangue de Cristo derramado numa cruz. Como isso é maravilhoso! Que grande amor do nosso Deus! E aí, através disso, depois que nós se arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão ao Senhor, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, confessamos a Ele todos os nossos pecados, nós podemos um dia ir morar no céu, um lugar maravilhoso preparado para nós, que o Senhor está preparando. Eu não posso dizer para você como que é lindo o céu, porque eu nunca estive lá.
Mas eu posso imaginar através da palavra de Deus. A Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 21, diz assim, ó, no versículo 21, Apocalipse 21, capítulo 21, e o versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Já pensou que lindo que é o céu? E tem mais, não é que ele é só lindo, não. Lá não existe dor, lá não haverá morte, lá não haverá tristeza, não haverá pranto. O Senhor enxugará toda lágrima. No capítulo 21, ainda no versículo 4 de Apocalipse, diz: e lhes enxugará toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aí, enquanto nós estamos aqui se preparando para ir morar lá no céu, onde a praça é de ouro, nós temos que fazer como os vegetais. São verdes, né? O que são verdes? Os vegetais, as plantas, tudo que tem vida. E nós temos que ser como eles, estar crescendo na lei e na graça do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, através da leitura da palavra, através da oração, crescendo e se preparando para que um dia nós possamos morar lá no céu e encontrarmos com o Senhor, e lá não sofrer mais dor nem tristeza. Então, hoje fica essa lição. Vamos orar todos os dias. Às vezes a gente fica tanto tempo no computador, no celular, na internet, brincando, fazendo tantas coisas, tantas tarefas, né? Nosso dia corrido. Sempre tem um tempinho para você orar. Você tem que deixar esse tempo para falar com Deus. Orar pela sua família, orar pelos seus amigos. Lembra de sábado passado a importância de orarmos um pelos outros? Pedro foi livrado da prisão por quê? Porque a igreja orou por ele. Daniel foi protegido lá na cova dos leões, por quê? Porque Daniel confiava no Senhor e orava todos os dias. E Deus o guardou, Deus o protegeu. Se nós falamos com Deus todos os dias, se nós entregamos a nossa vida a Ele, se nós pedimos a Ele proteção, se nós obedecemos a sua palavra, Ele está pronto para cuidar de nós, para nos proteger em qualquer situação. Então agora, feche os seus olhinhos aí onde você está, na sua casa, e vamos juntos orar ao Senhor agradecendo pela vida, pelo grande amor dele por nós, e que ele possa nos dar sabedoria e que possamos ser como Daniel, firmes e fiel ao Senhor. Oremos, vamos fechar os olhinhos. Pai eterno, mais uma vez diante da tua presença, Senhor, colocamos a nossa vida. Pedimos a ti, Senhor, que cuide de cada um, crianças e adultos que nesse momento, Senhor, ouviram da tua palavra e aprenderam um pouco dos teus ensinos. Pai amado, te agradecemos pelo teu grande amor. Não somos merecedores, ó Deus, mas tu, ó Pai, teve misericórdia de nossas vidas, Senhor, e nos amou de tal maneira, a ponto de entregar o seu filho, seu único filho, para que morresse numa cruz por nós. Pai amado, nos ajuda, Senhor, a ser fiéis a ti, a permanecermos inabaláveis na fé, mesmo diante de todas as dificuldades e diante de todas as adversidades neste mundo, que possamos, ó Deus, estar firmes na tua presença, fiel a ti em qualquer circunstância, Pai. Se, ó Deus, com cada pessoa, Senhor, que neste momento precisa da tua graça e da tua misericórdia, Deus, que passam por situações difíceis, que seu coração está aflito, Pai, que seu coração está triste e enlutado, Deus.
Cuida das famílias, Senhor, que estão chorando a perda de um ente querido, Deus. Cuida, Senhor, de cada um. Conforta, Senhor, o coração. Sabemos, Senhor, que em breve estaremos num lugar onde não haverá tristeza, nem pranto, nem dor, Deus. Se conosco até lá, Pai. Sabemos, ó Deus, que Tu é fiel em cumprir as Tuas promessas, ó Deus. E uma das Tuas promessas é: estarei convosco todos os dias. Então, ó Deus, eu creio, Senhor, que Tu estás conosco, Pai. E que Tu estás cuidando de tudo, Pai. Perdoa-nos, somos tão falhos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e Deus abençoe o domingo de vocês.